Bom, e a gente sabe que a maioria dos brasileiros tem como bichinho de estimação o cão ou o gato, não é mesmo? Porém, tem aqueles que fogem dessa tradição e inovam ao escolher, por exemplo, uma ave como pet também. E esse é o tema de hoje do quadro Meu Pet. Bom, e quem está aqui com a gente para falar sobre a procura dessas espécies de aves domésticas é o sócio fundador da Horizonte Pet, Gabriel Doimo, que já está aqui comigo para tirar todas essas dúvidas. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Débora. Prazer. Que prazer. Gabriel, explica pra gente. Agora sim, as aves estão dominando totalmente, não é mesmo? Com certeza. As aves hoje já são em número o segundo principal pet do Brasil, atrás apenas dos cães. O segundo? O segundo já. Nossa, então o gato ficou em terceiro agora? O gato ficou em terceiro, seguido de outros répteis, né? Roedores, peixes. Nossa. Mas as aves em segundo. Ah, eu gosto muito de aves. E essa grande procura que a gente está percebendo agora, Gabriel, existem espécies de aves que são domésticas também, específicas, que a gente pode ter em casa. Quais seriam essas que seriam liberadas? As mais comuns são calopsita, agapornis. Tem uma diferenciação entre passeriformes e psitacídeos. Os passeriformes são aves mais de canto e os psitacídeos são aves que têm mais facilidade para imitar a fala humana, para imitar sons. Então, por isso é muito mais comum você ter um psitacídeo como uma ave doméstica. Uhum. Essa que a gente está mostrando agora nas imagens, essa qual é? Uma calopsita? Essa é uma cacatua inca. Cacatua? Cacatua inca. Ela não é considerada doméstica. Para você ter essa ave em casa, você precisa de nota fiscal. Olha! E também não é permitida a reprodução dentro de casa. Olha, a menos que você sabia. seja um criatório legalizado. Ah, entendi. E essa cacatua, por exemplo, você tem uma dica para educar uma cacatua, uma calopsita, um papagaio, um canário? Como? Existe uma dica? Existe uma dica. Específica? Sim, sim. O que a gente recomenda é pegar o máximo filhote possível. O quão cedo você pegar e for acostumando ela com os hábitos da casa, com as pessoas da casa, é sempre melhor. O que a gente recomenda é a fase final do desmame, que é a parte que ela passa da papinha para a fase que ela começa a se alimentar sozinha. Olha que bacana! Qual ave é essa? Essa é uma cacatua alba, esse é um redwing, é um periquito Olha também. Que lindo! E olha essa é uma cacatua moluca, é muito rara aqui no Brasil. Dá para tranquilamente fazer um comercial de shampoo, não é mesmo? Dá mesmo, isso que eu ia falar. E, Gabriel, no caso, por exemplo, do transporte das aves, como é que ele deve ser feito, por exemplo, para levar ao veterinário? Como que é feito esse transporte? O transporte mais comum é para passeio e o transporte que geralmente é feito por avião. Quando você vai despachar uma ave, tem que ter um transporte adequado. O transporte tem que ter, claro, um espaço suficiente para a ave não bater a cabeça e nem o rabo no chão. Ele tem que ter um puleiro e a ave tem que ser capaz de fazer um giro ali 360 dentro do transporte sem bater nenhuma parte ali nas paredes. E falando desse transporte também, eu vi que você trouxe aqui alguns brinquedinhos, não é? Sim, sim. Todos esses brinquedos que eles adoram também, Com né? certeza. Momento, o quadro do Pet a gente adora aqui, Gabriel, porque a gente sempre mostra uma curiosidade assim, diferente. O que você trouxe para mostrar para o pessoal? Bom, eu trouxe uma variedade porque, assim, quando se trata de brinquedo, quanto mais formatos, quanto maior a variedade, melhor. Quanto mais colorido, você vê aqui que tem uma mistura de madeira com plástico, corda, eles gostam bastante, entendeu? O brinquedo nada mais é do que um anti-estresse para a ave. Anti-estresse. Quando ela fica muito tempo presa na gaiola, sem uma interação com ninguém ou sem nenhuma atividade, ela acaba desenvolvendo estresse. E com o estresse ela começa a gritar mais, ela começa a arrancar as próprias penas. Nossa. Então é sempre... se debater, eu já vi se debatendo também. Então é sempre ideal deixar ele uma distração. Essa aqui, por exemplo, é um brinquedo de madeira. Aqui você tem uma pedrinha, ela vai desgastando o bico, desgastando a unha. Sim. E aqui uma recompensa, uma castanha do Pará aqui e aqui. Então ela se alimenta se divertindo. Ah, entendi. Ou seja, ela faz, vou pedir aqui para mostrar, ela dá a bicada, né, para abrir. Isso. Ela abre como se fosse um brinquedo e acaba ingerindo essa castanha aqui. Exato, enquanto que bacana. Brinca. Essa madeira aqui, muita gente se preocupa de ser uma madeira de uma árvore qualquer. Não, geralmente é madeira reflorestada ou é madeira de poda. Então a prefeitura vai lá, faz a poda na cidade, as madeiras adequadas passam para as fábricas. Exato. E elas fazem todo o brinquedo com essa madeira. Que bacana. E, Gabriel, agora que você mencionou sobre gaiola, existe uma gaiola específica para as aves que estão domesticadas em casa?
Sim, dependendo da espécie, você vai precisar de um determinado tamanho de gaiola. Lógico, quanto maior, quanto mais espaço ela tiver ali para fazer um voo entre os puleiros, é melhor. Ela tem que ser capaz de abrir as asas por completo, ser capaz de fazer ali pequenos voos entre os puleiros. Exato. Você mencionou também que esse brinquedinho ele tem uma castanha, né? Sim. Existe alguma semente que deve ser evitada, por exemplo, na alimentação das aves? Semente não tem uma restrição. O mais são frutas. Evitar a fruta muito ácida, como por exemplo laranja ou limão. Evitar abacate, que é uma fruta muito gordurosa. E tomate também é uma coisa proibida. O girassol é uma semente que eles adoram, mas também é uma semente muito gordurosa. Então não é bom alimentar aves só com girassol, entendeu? São alguns cuidados básicos. E legumes, assim, legumes... À vontade. À vontade. Tem uma específica, por exemplo, os mais escuros, as folhas mais escuras? Não. Quanto a isso, sem restrição nenhuma. Os mais comuns são maçã, uma cenoura, banana, mamão. São as mais comuns. Que bacana. E, Gabriel, a gente sabe que a gente está no período de inverno também, julho. Sim. Julho, eu fiquei sabendo, Gabriel, que julho é o mês da cria, não é? Das aves, a temporada dos filhotes. Como é, assim, o nascimento deles? Como é esse período? A criação começa agora no finalzinho de julho, vai no começo de agosto ali, vai até mais ou menos janeiro e fevereiro. Então vira o ano, pega a primavera. Isso. A época de criação é a época mais gratificante, porque você vê o resultado do trabalho de um ano inteiro. Você vê o resultado da dedicação, da alimentação correta. E os ovos que não são chocados pelos pais são colocados numa chocadeira, ficam ali com temperatura e umidade controlada. E depois que eles nascem, eles passam para as incubadoras até que eles consigam se alimentar sozinhos e tudo mais. Até que atinjam uma maturidade. Mas e no caso em casa, por exemplo, a gente tem uma dúvida aqui. No caso em casa, tem um macho e uma fêmea, reproduziu, e aí? O que fazer? Dependendo da espécie... Mexe ou não mexe? O humano mexe ou não mexe? Ou deixa a natureza? Dependendo da espécie, você não pode reproduzir. Você é proibido de colocar um ninho ali e reproduzir a ave. Se acontecer de reproduzir, o filhote, lógico, vai ter que ser deixado com os pais, numa temperatura um pouco mais quente. E de hora em hora você deve tratar a ave no bico até que ela se desenvolva. E, Gabriel, agora que a gente está falando, a gente mencionou também do frio, julho ser, nós estamos no inverno. No caso, como os pássaros ficam nessa temporada? Tem um cuidado especial para eles? Sim, as aves não têm muito problema com frio, por incrível que pareça. Por conta das penas, né? Isso, as penas, elas isolam muito bem a temperatura. O que se deve ter cuidado são as correntes de vento. Então, se você tiver uma gaiola ali na varanda, para fora de casa... Mais próximo de uma janela. Isso. O ideal é fechar com uma manta, um cobertor, para evitar essa corrente de vento. Cobrir. Isso, porque o vento, ele tira esse isolante das penas. Que bacana. Tem alguma dica, então, Gabriel, para o pessoal que está assistindo a gente, que tem ave em casa, para tomar algum cuidado, alguma restrição? Assim, o recomendado, claro, é sempre brincar o máximo possível com a ave para que ela continue mansa, entendeu? Uma ave que fica muito tempo presa sem interação acaba deixando de ser pet. Esse é o maior cuidado. Exato. E essa interação, outra dúvida, que está chegando muitas dúvidas aqui no nosso WhatsApp, Gabriel. Por exemplo, o corte das asas. Como faz? Por exemplo, eu corto a asa, né, da ave, e aí eu posso deixar ela solta em casa sem um problema? Você tem a preocupação, claro, você não vai cortar a asa por completo. Isso. Geralmente a gente faz pena sim, pena não, para que ela consiga voar, mas que ela não tenha sustentação para fazer grandes voos. Para não fugir, né? Exatamente. Muita gente gosta de levar para parque e tudo mais, então não seria legal ela fugir. Leva sim. Gente, olha que curioso. Eu nunca vi assim, levar a ave para passear no parque. Tem bastante gente que leva para shopping, claro. Os locais que são pet friendly. As maiores, não é? Por exemplo, cacatua. Sim. E as pequenas também, sem problema nenhum. Ai, que medo de fugir. Que bacana, Gabriel. Muitíssimo obrigada, viu, por trazer todas essas dúvidas aqui pra gente. A gente tá recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp do programa. E, eu te convido para você voltar com uma ave. Com certeza. E eu te convido para fazer uma visita lá no nosso criatório. Ah, que bacana. Vou fazer uma reportagem lá, uma matéria lá. Muito obrigada, Obrigado, viu? Débora. Tchau. Tchau.